Ao vivo com o Silmar César Miller, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos amigos do Terra Viva. Antes de mais nada, uma saudação para São Paulo, né? Hoje a cidade completa 469 anos, é uma das maiores, acho que é a quarta maior cidade do mundo, e se você envolver o entorno da cidade de São Paulo, que já se juntou então, é uma população imensa. É uma cidade difícil de administrar, mas que tem uma qualidade de vida boa. E é uma cidade que é uma cidade de imigrantes. Tem paulistanos e tem paulistas e gaúchos como você e pessoas de outros estados. Eu sou paulista, sou do interior de São Paulo, que fomos muito bem recebidos e adotados por essa cidade que as pessoas às vezes acham ela meio fria, meio estranha. Outro dia mesmo eu estava numa pizzaria, aí tinha uns jovens, acho que estudantes de medicina, alguma coisa, recém-chegados a São Paulo, e comentando isso. É uma cidade que a gente tem que, para fazer contato com as pessoas, é difícil, para você entrar nos grupos é difícil, é meio panelinha. Eu acho que não, eu acho que o paulistano, o morador de São Paulo, mesmo que não seja paulistano, ele é muito receptivo. E ele tem uma tendência que alguns outros cosmopolitas não têm, que é se você ficar amigo de alguém em São Paulo, fatalmente você vai acabar almoçando, jantando na casa dele, tomando um vinho, participando das comemorações de aniversário com o filho. Você fica amigo fácil do cara da padaria, do cara do açougue, do posto de gasolina, da farmácia. São Paulo é uma cidade que recebe bem, que acolhe bem aqueles que chegam aqui, né, Silmar? Eu, pelo menos, não tenho queixa nenhuma dessa cidade. Verdade, eu até fui paulista, ou paulistano, pelo menos, né? De tanto tempo que eu estou por aqui, já deixei um pouco meu gauchês de lá, já estou falando até como paulista. Eu falar você aqui é uma coisa rara, se eu ouvir no Rio Grande do Sul. É o que eu mais falo, né? Faz muito tempo que eu não falo tu, né? Como eu falo os gaúchos lá, que é uma coisa um pouco mais íntima, né? Então eu já me acostumei. Se contar o lado cosmopolita de São Paulo, né? Você está aqui num barzinho, de repente está conversando com um americano, com um japonês, com um árabe, ou seja, é um negócio universal. Isso é impressionante. Como as maiores cidades do mundo. Paris, por exemplo, não é uma cidade, é uma cidade cosmopolita, mas o francês não é tão receptivo. Nova York já é uma cidade muito parecida assim com São Paulo, isso é verdade. Bom, chega de conversa mole, conversa fria, e vamos para as commodities, preços, para depois a gente comentar outros assuntos aí, porque o feriado é só aqui em São Paulo. Nós estamos trabalhando ao vivo, Karine vai estar ao vivo também aqui, os nossos convidados entrevistados ao vivo. E no restante do Brasil, no resto não gosto dessa palavra resto, o resto parece que é. No restante do Brasil não é feriado e nem no mundo. Então, vamos lá, como é que caminham as coisas nesta terça-feira? Quarta-feira hoje. Hoje eu tive que desviar o meu caminho porque tem uma feira livre na quarta-feira lá. Então eu tenho que dar uma volta no quarteirão. É um meio feriado, na verdade, para os mercados financeiros. Eu estou operando meia bandeira aqui por causa do feriado na cidade de São Paulo. Mas as coisas estão funcionando. O dólar está operando, por exemplo, está com queda agora há pouco, 0,4%. O mercado de câmbio é R$ 5,12, a cotação nesse momento. Índice Bovespa na B3 com queda, 0,6%. Lá fora, mercado normal, petróleo subindo um pouquinho, estava caindo, voltou a subir agora, 0,1%, a $86 o barril. Mercado de commodities agrícolas, nesse caso, sim, refletindo bastante o feriado na China, feriado de semana inteira do Ano Novo Lunar Chinês, então isso tem uma influência muito grande no mercado de commodities, particularmente nos grãos, né? A China, que é um grande comprador, fica fora do mercado, e aí o mercado fica um tanto xoxo, como o caso dos grãos, no decorrer de toda essa semana. Hoje não está sendo diferente, não. Soja caindo um pouco, 0,5%, milho praticamente estável, está no 0 a 0 agora, trigo subindo, 0,8%. Aqui um detalhe importante a registrar, a volta das chuvas na Argentina, né? Está dando uma certa pressionada nos preços da soja, por exemplo, além do fato da China estar fora do mercado. Então a soja tem caído nos últimos dias, basicamente por conta desses dois fatores. Na Bolsa de Nova York o café sobe um pouquinho, a arábica 0,3%, suco de laranja está estável, cacau sobe 0,6%, o algodão subiu um pouquinho ontem, hoje cai 1,1%, pelo menos no momento. Açúcar quase estável, uma pequena queda de 0,1%. E o boi gordo aí que segue o mercado muito pressionado, tanto no mercado físico quanto no futuro,
mercado futuro agora em São Paulo com queda de 0,4%. Então, esse é o retrato do mercado nesta quarta-feira, meio feriado aqui por conta de São Paulo também. Alivia um pouco o problema da agricultura lá no país, mas a gente deu a notícia agora que eles também vão ter perdas de pelo menos aí 20% nas exportações da soja. Daí para mais, a situação normalizando agora com a volta das chuvas, que a gente espera que transponha a fronteira e também alcance o Rio Grande do Sul, onde a situação continua muito crítica, temperaturas na casa dos 40 graus e não chove, então realmente situação muito complicada, repetindo o que já aconteceu na Argentina, né? Então a gente espera que essas chuvas da Argentina também se transfiram aqui para o Rio Grande do Sul para dar uma melhorada na situação aqui no nosso país. Então lá a situação melhorando um pouco, mas as perdas são muito grandes também. O que já aconteceu não tem mais volta, especialmente na soja, eu diria que os prejuízos são bem maiores, vão afetar muito mais as exportações da Argentina do que esse registro aí da Bolsa de Rosário, que ainda é preliminar, porque o efeito é muito grande, por exemplo, na moagem de soja para a produção de farelo e óleo, que são produtos dos quais a Argentina é líder mundial, né? O Brasil é o maior exportador de grão, a Argentina é o maior exportador mundial de farelo e de óleo. Então, isso já está afetando bastante o mercado, tanto que a Argentina tem comprado soja brasileira para abastecer as indústrias dela, para poder atender os seus compromissos de exportação de farelo e óleo de soja. Então, é uma situação bastante crítica. A Europa é uma grande importadora de farelo argentino, por exemplo, está sofrendo já sofre por conta da queda das exportações de grãos da Ucrânia, principalmente milho, que é outro ingrediente fundamental para a ração, e agora sofrendo também com o menor suprimento e alta de preços do farelo de soja argentino. O Brasil, nesse sentido, até está se beneficiando dessa situação, tem condições de exportar mais farelo de soja esse ano, mais óleo de soja também, além do próprio grão, produto do qual o Brasil já é o maior exportador mundial. Então, é um cenário que, pelo menos em parte, beneficia o Brasil, apesar de essa seca lá que atingiu a Argentina, também está atingindo o sul do Brasil nesse momento também. Pois é, você citou este aspecto da economia do agro global, de que a Argentina importa a soja do Brasil para suprir os seus compromissos assumidos aí com farelo de soja e óleo, depois do esmagamento do grão. Isso é uma coisa que acontece muito no mundo, quando você assume compromisso. Os Estados Unidos, por exemplo, compra muito suco de laranja brasileiro para atender a sua demanda de oferta para o mundo, né? Principalmente depois de quedas na produção, quando eles tiveram por conta de furacões, de períodos de estiagem, e pragas e doenças também. Então, eles compram o suco brasileiro também para poder corresponder aos compromissos assumidos. E assim vai o mercado mundial. Sem dúvida, Davi. Uma questão de atender compromissos, não tem compra do concorrente. Exatamente. Vamos falar do milho? O Brasil aí, a China pode se tornar o maior comprador do milho brasileiro. Quem é o maior comprador nosso hoje é o Irã. Eu te pergunto, vendeu tanto para o Irã assim no ano passado? Foi por conta daquela visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que foi lá atrás de insumos para a produção de adubo, principalmente o nitrogênio, se eu não me engano, que o Irã tem bastante, ou porque o Irã já é um grande comprador e faz parte do grupo dos países árabes. Olha, em 2021, nós exportamos para os países árabes o agronegócio 14 bilhões de dólares. 2022 fechou com 17 bilhões de dólares. E os países ali do Golfo Pérsico ali, do mar ali e do norte da África, os países árabes e de religião muçulmana também, são responsáveis por 71% disso. E o restante vai lá para países da Ásia, que também tem, do extremo da Ásia, que também tem a cultura muçulmana. E a carne e o milho são o peso pesado dessas exportações aí para os países árabes. É um grande mercado. Agora, essa guinada que o Brasil está dando aí vai ficar atrás dos Estados Unidos ainda, que é o maior fornecedor da China. Mas, sem dúvida alguma, é para nadar de braçada, hein?
Tá vendo? A China demorou muito a começar a comprar milho brasileiro, tinha restrições sanitárias em relação ao nosso milho. Isso mudou no ano passado e a China agora começa a comprar milho brasileiro também. É bom citar que a China é o segundo maior produtor mundial de milho, ou seja, as necessidades de importação da China são pequenas ainda, mas vem crescendo ultimamente por conta de crescimento do consumo. Então, mesmo sendo um grande produtor de milho, o segundo maior produtor, as suas necessidades de consumo são cada vez maiores e a China vem beliscando o mercado internacional já há algum tempo. E agora chegou a vez do Brasil. Então, agora o milho brasileiro está liberado para a China já deu amostra do apetite pelo milho brasileiro no ano passado, ainda com pequenos volumes, a tendência sendo realmente aumentar as compras de milho brasileiro. Vai depender, claro, de acordo com outros países, os Estados Unidos é um grande fornecedor ainda, a China tem comprado também milho da Ucrânia, já antes da crise atual da Ucrânia, tem comprado milho aqui na América do Sul, também da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, e agora sim o Brasil começa a beliscar esse mercado. O potencial é muito grande, sem dúvida nenhuma. Não é para já, mas a tendência no futuro é o milho ser tão importante para o mercado chinês quanto é a soja atualmente. A China é o nosso principal cliente na soja, certamente vai ser o nosso principal cliente também no milho. Não para de crescer aqui no Brasil em termos de produção e a China não deve parar de crescer em termos de necessidade de consumo. Então, é uma porta nova que se abre aqui, atingindo também o milho brasileiro, além de carne bovina, de soja, de outros produtos que o Brasil já exporta para lá. Duas notícias do noticiário geral para não perder o bonde, que eu até comentei quando li as manchetes por UOL e Band aí, parceiro. Primeiro, a questão dos índios e Yanomamis, né? Depois da criação desse Ministério dos Povos de origem, originais, onde os indígenas estão incluídos, essa questão Yanomami tomou conta do noticiário e foi manchete a semana inteira em destaque. Eu pergunto para você, primeiro, só os Yanomamis, a questão dos Yanomamis é gravíssima. Nós vimos fotos ali de índios que pareciam estar em campo, como judeus em campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Então, precisa corrigir o problema. Então, eu disse, corrija o problema, demite quem fez errado, prende quem desviou o dinheiro, etc. e tal. Agora, a pergunta é, só os Yanomamis, entre os povos indígenas do Brasil, estão com problemas? Só os Yanomamis? Não, são dois significados. Em primeiro lugar, que é uma tragédia, realmente. Sim. É um genocídio que está acontecendo por lá, que estava sendo pouco conhecido até agora, né? Então, claro, clamou por manchetes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pelo tamanho da tragédia que está aparecendo por lá, né? O pessoal morrendo às pencas lá como formiga, né? Sim. Então, realmente, chamou a atenção por esse aspecto. As crianças esquálidas, parecia realmente campo de concentração, Exatamente. com um volume muito grande, né? Então, esse é o ponto. Segundo, é chamar a atenção para o mundo inteiro que o Brasil está disposto a acabar com a farra amazônica, né? Ou seja pelo garimpo, seja pelo desmatamento, ou seja, mudou a ótica de governo. Então, isso está aparecendo com mais frequência nas manchetes, até para chamar a atenção do mundo que as coisas estão mudando por aqui. Então, eu diria que, num primeiro momento, é bem-vindo chamar a atenção para essa questão toda e depois, claro, as coisas começam a se ajeitar com demissões em penca, que a gente tem visto aqui, o pessoal da FUNAI e outros pessoais que atendem essas populações lá, praticamente abandonadas, lá de Roraima, lá no extremo norte do país, e a partir disso, então, realmente voltar à normalidade, até agora com o Ministério próprio para cuidar disso, né? Então, obviamente, outras populações indígenas sofrem também bastante, mas eu diria que, neste momento, essa tragédia Yanomami lá realmente é sem precedentes. Agora, a questão da Amazônia é complicada, hein? Porque ali tem tráfico internacional de drogas tomando conta, tem tráfico, tem exploração ilegal de madeira, tem exploração ilegal de ouro e etc. e tal. A questão amazônica é questão de polícia e jogar duro mesmo. E tem que atender os outros povos indígenas também, porque muitos outros têm dificuldades, isso a gente sabe. E outra também coisa que... geográfica, Tavinho, que é um desafiador bastante importante. Tanto que o Brasil praticamente está com as fronteiras desguarnecidas fora da própria Amazônia, fronteira com o Paraguai, fronteira com Bolívia. Ali é trânsito livre, né, de traficantes. Você imagina o tamanho da Amazônia, como é que a gente vai controlar as fronteiras nessa região. E sem contar dentro das próprias fronteiras, que é uma questão da invasão de garimpeiros e outros
outros destruidores de florestas, digamos assim. Eu acho que uma tarefa muito complicada, muito desafiadora, vai dar muito trabalho pela frente. E tem lugar lá que ninguém entra, não. Nem Polícia Federal, nem Exército. Tem lugar que ninguém entra, não. Não entra. Outra questão que estão abordando aí, martelando em cima, é essa questão do Bolsonaro usar o cartão dele para pagar hotel, restaurante, não sei o quê. Cobra dele. Não podia usar o cartão corporativo? Pega a nota fiscal e manda devolver o dinheiro, que nem a gente já viu fazer muitas vezes aí, com tantas pessoas que usaram de forma ilegal o recurso que tem de benefício. Cobra dele, pede de volta, faz pagar, protesta. É o caminho natural, né, também. Se isso acontece conosco, por que não com o presidente que usou dinheiro público para isso, né? Inclusive para essas carraças, como é que chama, né? Motociatas, né? Motociata, diz que pagou bar, pagou restaurante, sei lá. Bom, cobra dele, quero nem saber. Que nem você bem disse, que nem cobram da gente. É natural. É para servir de exemplo para não haver repeteco quando muda governo, né? Exatamente. A punição é para servir de exemplo, exatamente. Não existe pecado que seja isento de qualquer tipo de punição. Não existe. Começa, no mínimo, pelo arrependimento. Depois tem o ônus financeiro, né? Não interessa ser de esquerda, de direita ou de centro. O fato é o seguinte, o dinheiro é público, tem que ter cuidado com ele, né, também. Esquerda, direita, centro, norte, sul, leste, oeste, dinheiro público tem que tomar cuidado, tem que ser zelado e tem que ser usado para o fim que foi destinado. É isso. Bom feriado. Bom, Fred, pede para a moça do clima trazer chuva lá para o meu Rio Grande, lá, que a situação está complicada por lá, hein? Eu vou fazer o seguinte, então. Ô, Michael, separa aquele tambor do índio aí, a gente faz a dança da chuva, porque uma vez estava um período de estiagem bravo aí no Brasil, o Michael separou um tambor, nós fizemos a dança da chuva, aí choveu tanto que nós tivemos que fazer outro tambor para pedir para parar, porque choveu. Michael, separa aquele tambor do índio aí, que nós vamos depois com a Karine pedir chuva lá para o Rio Grande do Sul. Abraço, Silmar. Tchau, bom feriado. Você também.